E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o Stripe e o Supabase. Então a gente vai criar a nossa conta no Stripe, cadastrar os produtos, criar as tabelas no Supabase e criar a nossa primeira Add Function que vai servir como o nosso webhook das ações do Stripe. E a ideia é deixar tudo pronto para a gente começar já a ter as assinaturas dentro do nosso projeto e implementar isso no nosso próximo vídeo. E se você é novo por aqui, meu nome é Samuel Rizon e por aqui eu falo sobre programação, carreira e esse mundo de SaaS. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esquece que a gente tem uma comunidade do canal no WhatsApp e lá eu estou compartilhando os bastidores dessa série, eu faço enquete com o pessoal, eu ajudo a galera, então eu fico mais próximo de vocês junto nesse projeto e tudo que a gente está desenvolvendo aqui. O primeiro link da bio, dá um clique lá e entra para a comunidade. Vamos pro vídeo? Show! Então, vamos falar aqui sobre as nossas próximas etapas, o que a gente vai fazer, tanto nesse vídeo agora, quanto no próximo, o que eu estou planejando. A ideia é a gente criar nossa conta no Stripe, cadastrar os produtos, e eu vou falar sobre os planos e os preços que a gente vai utilizar, e a gente vai criar as tabelas no Supabase. Então, a gente vai criar a tabela da empresa, a tabela que vincula o usuário à empresa, a tabela de clientes, né, do Stripe, os produtos, os preços e as inscrições. Essas 4 tabelas aqui são do próprio Stripe. E aí, por último, a gente vai criar uma Add Function do webhook do Stripe. E aí, depois disso, a ideia é no próximo vídeo, a gente criar uma Add Function para lidar com a assinatura. Então, quando o usuário preencher tanto o formulário de administrador quanto o formulário da empresa, a gente vai criar um próximo passo para ele selecionar o produto, né, o plano que ele quer utilizar, e aí a gente vai chamar essa Add Function aqui para criar a assinatura dele, e aí a gente cadastra o usuário, a empresa e inicia um trial de 14 dias. E aí, falando sobre os planos e os preços, a ideia que a gente teve, né, e com a comunidade do WhatsApp, a galera votou, para a gente fazer o plano dessa forma assim, um plano essencial de R$19,90 por mês, que vai ter a atualização do tempo de espera, a página da barbearia com status de aberto e fechado, o link para compartilhar com os clientes e a personalização da página, com a logo, as cores e a mensagem personalizada. E um plano Pro de R$39,90 por mês, que vai ter tudo do plano essencial, só que a gente vai ter uma notificação via WhatsApp para os clientes interessados e um relatório semanal com a estatística de tempo médio de espera. Então a gente vai criar esses dois produtos, né, esses dois planos aqui dentro do Stripe e adicionar o webhook para ele atualizar esses planos dentro da nossa tabela do banco de dados. Vamos para o Stripe? Então, a gente vai aqui em Stripe. Vou fazer aqui do zero com vocês. A gente entra aqui no Stripe, Sign e a gente vem aqui, ó, criar conta. Vou colocar o meu e-mail, samuelrizondev@gmail.com, Samuel Rizon, deixar ele escolher a minha própria senha. E vou criar minha conta. E aí o Stripe vai me redirecionar para a tela inicial. E a gente vai chamar aqui de minha barbearia. Continua. Que a gente criou o nome da nossa conta. A gente vai selecionar aqui, ó, pagamentos recorrentes, que é o que a gente vai utilizar. E ir para o dashboard. E aí essa é a tela inicial do Stripe. Tá? A gente já tem a nossa API Key, a Secret Key, a gente já tem algumas coisas aqui do lado de inscrições, produtos, então o nosso catálogo de produtos é aqui que a gente vai criar o nosso produto, e a gente aqui está em Sandbox, mas se eu for criar a minha Live Account aqui, né, a minha conta principal, eu tenho que checar o meu e-mail, então provavelmente o Stripe me mandou um e-mail, e eu vou abrir esse carinha aqui agora. Eu vou abrir o Samuel Rizon Dev e eu tenho aqui para me verificar o e-mail do Stripe. Sem isso eu não consigo ir para produção. Então, beleza. Quando eu vim para o Live Account aqui, provavelmente ele vai me pedir algumas informações adicionais para me ativar o método de pagamento. Então aqui, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas aqui é onde eu vou colocar todas as informações de o que eu preciso, conta bancária, tudo que eu preciso para o Stripe criar a conta em produção para mim. A gente não vai fazer isso aqui agora, talvez a gente faça mais para frente, mas por enquanto a gente vai deixar só no Sandbox mesmo, para a gente não precisar colocar todos esses dados aqui. Então, por enquanto a gente fica no modo de teste aqui mesmo, e a gente vai vir aqui no catálogo de produtos, e a gente vai criar um novo produto. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, qual que vai ser o nome? Vai ser Essencial. O meu produto aqui, Essencial.
o valor dele vai ser R$19,90 por mês. R$19,90 por mês. Aqui a gente fala que é recorrente, o período vai ser mensal e basicamente é isso aqui que eu preciso para mim criar o meu produto. Eu posso criar outras keys aqui ou outras coisas do tipo, mas eu vou dar um Add Product aqui e eu já tenho o meu produto essencial, que é uma recorrência mensal, e eu vou criar o Pro, que é uma recorrência também no valor de R$39,90 por mês. Então, R$39,90 e Add Product. Então, isso aqui são produtos simples. Então, a gente só vai ter esses dois produtos aqui. Mas caso vocês queiram criar produtos mais complexos, existe essa possibilidade aqui, ó. A gente vem aqui, More Pricing Options. E, por exemplo, no Ministrário eu tive que fazer essa forma aqui. Então, eu criei um Tiered Pricing. Então, por exemplo, no meu SaaS, eu tenho um plano de escalas que de 0 a 100 voluntários, 0 a 20 voluntários é um preço. Então, eu vim aqui e colocava de até 20 voluntários, era, sei lá, R$99. 99, 0 e R$99,90. Então, esse aqui é o preço por unidade, eu coloco 0. Se eu precisar adicionar outro, então eu colocava aqui, de 21 a 100. Eu vou colocar que o preço é R$159,90. Então, dessa forma aqui, a gente consegue criar uns preços diferenciados para cada produto que eu tenho dentro do meu sistema, tá? Então, essa aqui é uma forma que eu fiz. Eu custei aprender e desenvolver e criar esse produto dessa forma aqui, mas se vocês precisarem criar algum produto desse jeito, é só fazer com esse Tiered Pricing aqui que funciona e dá certo, tá bom? A gente não vai utilizar isso aqui. Os nossos produtos vão ser somente esses dois aqui. E basicamente essa parte do Stripe de criar, vamos aqui, ó. Então, de criar a conta no Stripe e cadastrar os produtos, é só isso aqui. A gente não precisa fazer mais nada, tá bom? Os produtos já estão criados e agora a gente vai para o Supabase. Então, entrando aqui no Supabase, eu estou aqui no meu projeto normal. A gente vai criar agora, então, as tabelas de Company e User Company. Então, abrindo o nosso projeto, a gente tem aqui o nosso Company Details e o nosso Service, Subscription Service. Então, a minha empresa, por enquanto, ela tem o nome, o CNPJ e o endereço, certo? E basicamente é isso aqui que a gente vai criar agora. Se precisar adicionar mais campos, a gente vai adicionar. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar ou esse objeto ou alguma coisa aqui e a gente pode jogar isso aqui lá para o Supabase. Então eu posso vir aqui em SQL Editor, na IA, que o Supabase tem um assistente. Eu coloco esses campos todos aqui e eu vou falar com ela. Crie a tabela Company com os dados acima. Mas crie apenas um campo endereço do tipo JSON. E eu vou mandar para ele e ele vai criar o SQL para mim. Perfeito. Ele criou a minha tabela aqui. Eu vou jogar ela para cá. Ele criou a tabela com Big Int. Então eu vou pedir altere o ID para o ID e remova o campo zip code. Por quê, pessoal? Eu estou criando aqui a tabela de address. Em vez de eu criar uma nova tabela só para esse endereço, eu estou informando que... Então, eu vou inserir esse código aqui. Deixa eu apagar. Copiar. Inserir novamente. Então, eu tenho ID, nome, CNPJ. Endereço é um campo de JSON. Um JSON normal. E tem o created at e updated at. Só que eu preciso do meu base API. E eu acho que a gente ainda não tem esse carinha aqui. Interfaces, a gente não tem esse carinha. Mas, uma coisa que a gente vai fazer, e eu vou criar uma nova tabela aqui, interfaces, e eu vou chamar de base interface.ts. Export, interface e base. ID é uma string. Created at é um date. Created by é um ID de quem criou. Updated at and updated by.
E a gente vai criar um active aqui também, boolean. Então, todas as nossas tabelas do banco de dados, a gente vai ter esses campos base aqui. Então, eu vou lá no Supabase e crio a tabela com esses campos, ao invés de adicionar manualmente. Ele vai escrever o SQL, perfeito. Copia. Então, agora sim eu tenho um campo, o ID, eu tenho o nome, eu tenho o CNPJ, eu tenho o endereço, created at aqui certinho. E show! Então eu já tenho minha tabela aqui. Aqui ele já vai habilitar o Row Level Security e ele vai criar um index para o nome. Então a gente já tem nossa tabela de company aqui. Eu vou dar um run. E beleza, sucesso. Quando eu venho aqui então no meu Table Editor, eu já tenho minha tabela de company e eu já consigo fazer um CRUD completo aqui nessa tabela direto lá do nosso front-end. Então, criamos company, agora a gente precisa criar a tabela user company. Então, vamos lá de novo agora, SQL Editor, e agora eu vou dar um reset. Crie a tabela user company, que tem o ID do usuário, da tabela users e o ID da empresa, da tabela company. E tem uma coluna chamada rows. Então, estou literalmente falando para a IA criar a tabela para mim. Vou pegar aqui, vou colar. Então, eu tenho um ID, novamente. Às vezes ela cria esses IDs assim e eu vou... Depois ela vai entender. Quando a gente vai criando um banco de dados, a IA vai entendendo a nossa estrutura do banco de dados. Use essa mesma estrutura base. O ID deve ser o ID. Ele está viajando aqui. Então, eu vou pegar esse código aqui de novo. E eu vou pegar o meu código aqui. E vou mandar ele de novo para criar a tabela e usar a estrutura base. Está escrevendo o SQL. E agora sim, está criado aqui. Então, o ID é um UID. Esse carinha aqui eu vou colocar para cima. Então, o company não é um big int. Company é um UID da tabela company. E user ID é da tabela users. No início, a IA pode viajar um pouco às vezes, mas depois vocês vão ver que ela vai começando a entender a sua base de dados e o que você está criando. Então, agora sim, ó, eu tenho um user ID que faz a referência ao public users. Eu tenho um company ID que faz a referência ao company. Show. E eu tenho created at, active e as roles do meu usuário. A coluna roles é um enum com as roles de admin e user. Então a gente vai ter uma role de admin e de usuário. E ele vai criar esse carinha aqui pra gente. Então, basicamente, vou colar aqui, mudar aqui para public. Show. Então agora eu tenho um type user role, que pode ser admin ou user, e ele está usando esse type aqui. Então, vamos criar também. Ele está falando para lembrar de criar a Row Level Security da tabela, mas a gente vai rodar e a gente já tem a nossa User Company criada. Então, se eu venho aqui, User Company está criada, vocês podem ver que está esse cadeadinho aqui, ó, porque o Row Level Security não está habilitado e a gente vai trabalhar nisso aqui depois. Então a gente criou o Company, User Company e agora a gente vai criar as tabelas do Stripe. E como que a gente faz isso? Gente, o Supabase ele já dá pra gente alguns templates e uns quick starts aqui, ó. Então quando eu venho aqui, ó, em SQL Editor, quick starts, eu tenho Stripe Subscriptions. Quando eu clico aqui, eu já vejo esse código do próprio Supabase. Deixa eu dar um zoom aqui.
para ficar mais fácil de entender. Aqui ele está criando a tabela de usuários. A gente não precisa dessa parte porque a gente já criou no último vídeo, tá bom? Mas aqui agora a gente vai criar então a tabela de customers. Então eu vou dar um create table aqui, vou dar um Ctrl F, products, prices e subscriptions. Então ele já me dá as tabelas que eu preciso para eu conseguir integrar com o Stripe de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. Só que, se vocês perceberem, a tabela Customers, ele coloca o ID do usuário. E a gente não quer isso, a gente quer que a nossa tabela Customers seja o ID da empresa. Então aqui a gente vai colocar um Company ID, tá? Public Company, não é nulo e é uma chave primária. E aqui o ID do cliente no Stripe. Ao invés da gente conectar, né, e vincular o Stripe a um usuário, a gente vai vincular o Stripe a uma empresa. Porque essa empresa vai poder ter mais de um usuário para gerenciar e administrar as coisas da empresa, tá? Então a gente vai criar esse Company ID aqui. Produtos, o ID do produto, se ele está ativo ou não, nome, descrição, imagem e metadata. Isso aqui o Supabase já me dá, porque é o que o Stripe já cria quando ele cria um produto. Preços, a mesma coisa, o Supabase já me dá aqui ó, os tipos dos preços, tudo que a gente precisa para integrar com o Stripe e as subscriptions. Então eu tenho a subscription aqui, ID, inscrição, e aqui a gente vai mudar também, então vai ser, em vez de ser user ID, vai ser o company ID, public company, tá bom? Então, sempre lembrar disso aqui, porque a gente está vinculando uma inscrição, né, uma assinatura à empresa e não a um usuário. E todos os outros campos aqui a gente já está habilitando o Raw Level Security. E uma coisa que ele já faz aqui, que é legal, é que, por exemplo, na Customers, ele ativa o Raw Level Security, só que ele não cria nenhuma política. Por quê? Porque essa é uma tabela privada e a gente não quer que um usuário, qualquer um usuário pelo front-end, consiga alterar essa tabela. Então, o pessoal fala da segurança do Supabase, né? Ah, o Supabase não é seguro e não sei o que, a gente tem falha de segurança. Não, gente, não tem. Se eu ativo esse Raw Level Security e não coloco nenhuma política, somente pelo back-end, por uma add function ou pela secret key, que é a chave secreta do Supabase, que ela vai passar pelo Raw Level Security, ela não usa o Raw Level Security, então somente por ela ou pelo dashboard aqui que eu consigo alterar essa tabela. Fora isso, um usuário com a public key nunca vai conseguir fazer nada nessa tabela aqui. Então a gente tem essa parte aqui para o produtos também. Ele está habilitando o Raw Level Security, só que só para select. Então qualquer usuário vai poder acessar esses produtos, mas não vai conseguir inserir, remover ou alterar um produto. E a mesma coisa para os preços aqui, tá bom? Subscriptions também. Só que nesse caso a gente não pode vincular a esse User ID porque a gente mudou esse carinha aqui. Agora que é o Company ID. Então a gente precisa habilitar essa opção de visualizar aqui as subscriptions somente para o usuário que estiver logado. Só que esse usuário precisa estar vinculado a esta empresa aqui, através da tabela User Company. Então, a gente vai precisar alterar esse carinha aqui. E eu vou usar o Supabase aqui. E vou falar, altere essa policy para deixar somente os usuários que são vinculados à tabela Company. Que estão vinculados à tabela Company, ao invés de utilizar o User ID. E agora essa tabela possui apenas o Company ID. Vamos ver o que o Supabase vai me sugerir aqui. Então aqui, ó, ele criou uma policy para mim. Eu vou copiar essa policy e colar aqui só para a gente ver o que ele fez. Ele está dando um select na companies, onde o ID é igual ao o ID. Só que na verdade a gente precisa desse user company aqui, ó. Então, eu preciso dar um select na User Company, onde eu pego o Company ID e o User ID é igual a esse carinha aqui, que é o o ID. Então, esse select aqui vai ser esse carinha aqui. Pega esse cara, colo aqui e pronto. Por último, ele só cria um real time aqui. A gente não precisa disso.
Acho que a gente não vai utilizar um real time nessas tabelas, mas eu vou dar um run, vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Eu venho aqui e eu já tenho todas as minhas tabelas, todas elas com Row Level Security habilitado. Se eu vier aqui em Database, em Policies, a gente vai ver que está tudo habilitado aqui, os Row Level Security das tabelas. Quando a gente vem aqui, a gente consegue ver, né, que o nosso Row Level Security dessa tabela que a gente criou está aqui também. Então ele está dando um select na User Company, onde o usuário é igual ao usuário logado. E está tudo feito essa parte. Agora, a nossa próxima etapa vai ser, então, criar a Add Function de webhook do Stripe. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um aqui, ó, Stripe Supabase Add Function. E a gente tem um tutorial do próprio Supabase ensinando a criar essa Add Function aqui. Então a gente tem até um vídeo do cara explicando como fazer essa Add Function, mas basicamente a gente vai precisar de algumas coisas. Então aqui no Stripe a gente vai pesquisar por Developers, a gente vai vir aqui em Webhooks e a gente vai vir aqui em Test Local Listener. Então a gente tem que dar esse Stripe Login aqui primeiro. Vamos lá no nosso projeto. Deixa eu abrir uma nova guia mesmo. E eu vou dar um Stripe Login. Eu vou copiar esse carinha e vou acessar ele por aqui, nesse navegador. Então aqui ele deu um erro, ó. Meu Stripe CLI não suporta logar com Sandbox. Ele está falando para mim atualizar a minha Stripe CLI. E eu vou fazer isso aqui agora. Brew Upgrade Stripe, Stripe CLI, Stripe. O Stripe parece que atualizou algumas coisas e agora ele tem Sandbox. Antes ele tinha um Test Mode. Beleza, já estou com a nova versão do Stripe rodando. E agora então eu vou dar de novo um Stripe Login. Vou copiar esse carinha aqui. Vou abrir em uma nova guia. E pronto, verificação recebida. Ele mandou um código para o meu e-mail. Então provavelmente eu acabei de receber um código do Stripe aqui. Vou atualizar. Esse cara eu posso fechar. E aí que ele está falando para me verificar o código que está aparecendo. Qtsoft Onward, esse carinha aqui mesmo. Hello Access. Beleza. Agora eu estou com acesso aqui do Stripe. Já está funcionando essa parte. Então o próximo passo é eu escutar aos eventos de webhook do Stripe. Só que primeiro agora eu tenho que criar a minha Add Function. Então a gente vai vir aqui. Eu vou abrir esse vídeo para a gente pegar o que a gente precisa aqui para criar a nossa Add Function. Então, o setup que ele está mostrando basicamente é essa mesma coisa aqui. E eu vou dar o Supabase Functions New Stripe Webhook. Ele criou, e quando ele cria uma Add Function do Supabase, ele cria aqui em Supabase Functions Stripe Webhook Index. Então nossa Add Function foi criada. E aí eu vou criar aqui um .env. No git ignore, eu não sei se eu já tenho um .env aqui, mas se não tiver, eu vou criar esse .env aqui para eu ignorar. Então Stripe API Key. E aí aqui agora eu vou vir no meu Stripe e vou pegar a minha API Key, que está em algum lugar por aqui. Publishable Key. Então a gente cria o Stripe API Key. A gente vai pegar o código que ele tem aqui. Eu vou pegar esse código e vou colar aqui no meu index, salvar. E basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse env aqui, está criando uma nova versão do Stripe. Ele está pegando aqui a assinatura do Stripe, quando a gente fizer. E ele cria o evento recebido aqui e dá um console log nesse evento quando a gente receber. Deixa eu remover esses comentários daqui que a gente não precisa. Esses comentários aqui a gente também não precisa. Então, beleza. Agora a gente vai voltar aqui no Stripe e a gente vai rodar esse comandinho aqui, ó. Stripe Listing 42, tarana, tarana. E eu vou rodar Stripe Listing esse carinha aqui, ó. E aí, provavelmente, ele vai me dar o Webhook Signing Secret Key. Esse cara, colei aqui. Então, rodamos esse carinha aqui e agora a gente precisa dar um serve na nossa Add Function. Então a gente vai vir Supabase Functions Serve No Verify Stripe
webhook, _env file.supabase functions stripe webhook.env. Perfeito. Esse carinha aqui que a gente vai fazer para a gente iniciar o servidor desse carinha, ele está falando que eu não iniciei o Supabase, então eu vou dar um Supabase init, sim. Está falando que esse cara já existe, Supabase init, vou dar um não, e ele já iniciou o setup aqui, e agora, de novo, eu vou rodar. Está falando que o Supabase Start não está rodando, então a gente vai dar o Supabase Start. Aqui ele está literalmente rodando e iniciando o Supabase na minha máquina. Isso aqui, gente, é uma loucura, porque olha, ele está baixando o Supabase e ele vai rodar o Supabase aqui na minha máquina para ele conseguir rodar essa Add Function por aqui. Então, isso aqui são praticamente os containers Docker que ele está rodando. Então, Supabase Postgres, ele está baixando tudo. E aqui ele falou que deu um erro porque já está um outro projeto rodando. Então eu preciso parar o projeto do Ministrário. Então estou parando o meu projeto do Ministrário. Está parando os containers dele. Beleza. Agora eu dou um Supabase Start novamente. Show, meus amigos. Depois de um tempo, a gente já tem aqui o Supabase rodando local na minha máquina. Então a gente tem toda essa parte aqui. Eu estou rodando o Supabase na minha máquina localmente. Tem tudo aqui que a gente consegue acessar. Mas agora a gente vai rodar novamente o nosso function serve e já está funcionando. Então, serving functions on esse endpoint aqui. Beleza. Então agora, meus amigos, o próximo passo é a gente vir aqui no Stripe e a gente dá um trigger aqui nesse evento e a gente vê o que acontece. Stripe trigger, payment intent, tá rodando o trigger e ó, deu um erro aqui, ó. Quando a gente iniciar o Stripe, ele vai dar o forward to para a nossa add function. Então, esse carinha aqui, function v1 stripe webhook, beleza? Vou rodar novamente a minha add function. E vou dar um trigger aqui novamente para a gente ver. E ó, ele baixou alguma coisa aqui e o evento foi recebido, meus amigos. Então a gente está literalmente recebendo um evento do Stripe, que ó, event received. Então a gente recebeu todos esses eventos quando a gente criou um payment intent aqui. O Stripe chamou a nossa API e a gente recebeu os eventos normalmente. Então a primeira parte já está funcionando. Agora a gente precisa configurar esse webhook aqui, não só para receber os eventos, mas para salvar no nosso banco de dados, tanto a atualização de preço, atualização de produto e atualização de assinaturas. Então vamos trabalhar nesse script aqui da nossa add function. Eu vou mexer nessa parte aqui também. Vou dar um const web resource secret, esse carinha aqui. E agora a gente vai criar uma variável chamada relevant events, esse carinha aqui, e a gente vai if, a gente vai fazer um outro try catch aqui, switch received event type, e aí a gente vai colocar e criar todos esses carinhas aqui. Perfeito. E agora a gente vai criar essas funções aqui no nosso projeto. Aqui eu posso tirar esse carinha daqui. Beleza. E agora a gente precisa trabalhar dentro desses carinhas aqui para a gente salvar no nosso banco de dados quando um desses eventos acontecer, tá? Então, basicamente, toda vez que um produto for criado ou alterado, eu vou chamar esse carinha para ou inserir ou alterar. Quando for um preço, esse mesmo carinha para inserir ou alterar. Quando algum cliente novo for criado, excluído ou atualizado, eu vou chamar esse carinha aqui. E se o checkout session completed for chamado, eu vou chamar essa função aqui. E vamos trabalhar nessas funções agora. Então, para essa aqui, eu vou pegar esse código, vou colar aqui. E eu tenho esse this.supabase aqui.
que a gente vai utilizar. Só que aí a gente precisa criar a instância do Supabase, né? Então, para isso, eu vou criar esses carinhas aqui, a Supabase URL e a Role Key. E eu vou criar esse Supabase aqui. E agora já tenho esse Supabase aqui, que eu consigo chamar ele dessa forma. Então, basicamente, toda vez que vier um produto, eu coloco o ID do produto. Se ele está ativo ou não, coloco os dados dele, Product Data, e eu dou um Supabase, From Products, Upsert, passando o produto. Se tiver um erro, eu dou um True nele. Se não, eu falo que o produto foi inserido ou atualizado, passando o ID do produto. Show? Mesma coisa para esse carinha aqui, só que a gente não vai usar esses tiers aqui. E eu vou criar essa interface do Price Data aqui. Só que eu não quero os tiers. Beleza? Então, mesma coisa. Quando vier um evento, eu vou preencher todos os campos, procurando por um preço. Se ele já tiver, eu coloco o ID desse preço. Aqui eu posso dar um maybe single. E eu passo, se o preço tiver um produto, eu passo o ID do produto e dou um upset na nossa tabela de prices. Agora o próximo, a gente vai fazer isso aqui. E eu vou criar esse carinha aqui. Manage Subscription Status Change. Vou removendo algumas coisas aqui e vai ser Company ID. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu vou criar o outro carinha aqui, Subscription Data. E eu preciso agora criar essa nova const aqui, Convert Date, para a gente converter a data, que é um date ou null. Beleza. Então aqui, o que esse carinha vai fazer? Quando vier uma nova inscrição aqui, ó. Eu vou vir aqui no Stripe Subscription e pegar a inscrição. Então eu vou lá na nossa tabela de Customers e vou pegar o Company ID baseado no nosso Customer ID. Então eu tenho o Customer Data aqui e eu tenho o Company ID que eu vou passar para cá quando a gente for criar esse carinha. E eu estou passando todos os status da inscrição e eu crio o objeto dela e dou um upsert aqui. E aí esse carinha aqui eu não preciso. Então eu já tenho esse meu cara. Agora falta esse aqui. A gente vai colar esse código aqui também. E eu vou salvar. E esse aqui, quando o checkout for salvo, se for diferente de subscription, eu retorno. Se tiver subscription, pego o Customer ID, o Subscription ID, e eu passo para esse cara aqui de novo. E ele vai lidar com toda essa parte da minha subscription. Beleza? Tanta coisa aqui, né, galera? Vamos lá. Então, vamos parar tudo aqui. Deixa eu rodar esse cara aqui de novo. E agora eu preciso do Supabase URL e o Supabase Key. Então, o meu Supabase URL é esse carinha aqui. E eu vou dar um Stripe Trigger Product Created. Tá rodando. Baixou. Ele deu um erro aqui que eu não sei o que está acontecendo. Ele está falando que a variável de ambiente não pode começar com Supabase underline. Então, basicamente, a gente tem que mudar a nossa aqui. App URL. App Service Role Key. App Service Role Key. E vamos ver se vai funcionar. E eu vou rodar aqui novamente. Beleza. Está falando que ele não achou o slug column aqui em Products. Não tem problema. Esse aqui eu posso remover porque a gente realmente não criou. E vamos rodar aqui de novo. E ver. Violate Raw Level Security Policy Enable for Products. Então, o nosso Raw Level Security está funcionando. Eu copiei a minha Service Key errada. Na verdade, eu preciso da Service Role aqui. Esse carinha aqui eu preciso. Como eu disse para vocês, escolher com a outra variável de ambiente realmente não vai funcionar. Então, agora, provavelmente, meus amigos, a gente vai ter um produto criado no nosso banco de dados. Eu vou dar aqui um produto inserido ou atualizado. Então, se eu vier aqui no nosso Supabase, na nossa aba de produtos, perfeito, temos um produto criado aqui pelo Stripe. Não sei se a gente tem preços, a gente não tem, porque aqui foi só um produto criado, mas vamos criar um outro aqui, vamos criar um Customer Subscription Create. Então, vamos criar uma inscrição de teste aqui. Olha lá, não achou o lookup key, não tem problema. Vamos rodar de novo. Invalid Stripe API Version. Esse carinha aqui. Vamos remover. Provavelmente aqui ele deve pegar a última.
Vou subir de novo. Vamos ver o que deu aqui agora. Aqui, ó, ele está falando que eu tenho que usar a secret key do meu Stripe. Então, mais uma coisa para a gente alterar aqui. API Keys, Manage API Keys. E eu tenho que usar a minha secret key. Secret key de teste. Vou rodar de novo. Vamos rodar. Tá pegando. Ele já está criando uma porrada de coisa. Customer not found. Que o cliente não tinha sido cadastrado ainda. Mas eu creio que aqui no nosso banco de dados agora a gente já tem algumas subscriptions aqui criada ou não. Product, prices, ó, price já foi criado. O customer realmente ele não criou, porque a gente ainda não criou nenhum customer aqui ainda pelo sistema. A gente vai criar no nosso próximo vídeo, quando a gente tiver já com a parte do cliente cadastrado. Mas a gente sabe que já está funcionando a parte do webhook do Stripe. Então a gente vai parar tudo isso aqui e a gente vai subir essa add function agora para o Supabase. Agora eu estou aqui com o Supabase Functions Deploy e vou rodar esse carinha. E ele está me perguntando qual projeto que eu quero mandar. E eu vou selecionar esse projeto. Eu tive que rodar um Supabase Login primeiro. Ele me mandou para o browser, fez o login, coloquei o código, deu tudo certo. E foi. Então, se eu der um F5 na nossa add function, agora a gente já tem uma add function aqui. Eu vou copiar o URL dela. Eu vou vir aqui em developers. Então, developers no Stripe, webhooks, add destination. Aqui eu vou selecionar os eventos product, create, update and delete. São esses mesmos eventos que a gente vai fazer aqui, tá? Product, create, update. Não vou usar o deleted. Próximo é price. Então eu venho em price aqui and update. Checkout session completed. E customer subscription created, deleted and updated. Perfeito. Continue. Webhook endpoint. E aí agora eu vou pegar aqui no meu Supabase o meu endpoint do webhook. Create destination. E já está funcionando. Então, se eu vier aqui agora e atualizar o meu produto essencial, vou atualizar ele aqui, ó, essencial, plano essencial, e vou dar um update product. A gente precisa agora verificar na nossa add function as invocações dela, e a gente tem aqui, ó, uma invocação, e a gente tem os logs da add function. Aqui, ó, ele está falando que deu erro, porque o Supabase URL é required. E eu não passei os meus secrets que estão aqui, ó. O que aconteceu foi que aqui a gente já tem a Supabase URL e a Service Role Key. Então, eu não preciso criar esse carinha com o meu env aqui, ó. Não preciso desses caras. Supabase Service Role Key e Supabase URL. Ela já vem do Supabase. O que eu vou precisar criar aqui vai ser uma nova secret. Stripe API Key. E eu vou colar esse carinha aqui e esse cara aqui. Esse carinha. Save. E eu vou dar um deploy da minha função. Então agora eu já tenho meu Supabase URL, Service Role Key. A função já está aqui. E agora se a gente vem no Stripe novamente, a gente atualiza o produto. Eu vou remover a descrição dele. E a gente tem aqui, ó, alguns logs e algumas invocações. Ele retornou um 400. Se a gente ver aqui no Stripe, Developers, Webhooks, Events, ele me retornou um 400. Missing Stripe Webhook Secret. Eu escrevi esse cara errado. Perfeito. Volto aqui no Stripe. E aí eu tenho que pegar essa secret aqui, ó. Eu já estava pegando errado também. Agora é a secret do próprio Stripe. Eu apago essa aqui. Eu vou subir a add function de novo. Eu acho que a gente não precisa disso, mas subindo a add function de novo. E agora, mais uma vez, a gente vai vir no Stripe, produtos, teste, update product. A gente vai vir em developers, eventos. Vou vir aqui em eventos. Tá falando que não foi encontrado a assinatura do Stripe.
2000 anos depois. Esse carinha aqui, ó, que eu tenho que pegar. Eu tinha pegado de algum outro lugar. Então, quando eu vier aqui nas minhas secrets, então, ó, tô pegando, vindo aqui no meu webhooks, tenho vários webhooks aqui, então eu venho nesse carinha e pego esse signing secret aqui, ó. Copiei, vim aqui no Supabase, colei esse cara aqui, dei o save, vamos subir esse cara aqui de novo. Tenho quase certeza que não precisa, mas é só toque meu mesmo. E eu vou vir aqui testando, fritando mesmo. Beleza. Developers, eventos, todos os eventos, refresh, 3:38. Deu sucesso, meus amigos. Até que enfim deu sucesso. Eu vou dar um refresh aqui. 200 e 200. Nós temos os nossos produtos atualizados aqui. O Essential tá aqui. Olha que maravilha. Meu Deus, isso aqui é muito emocionante, cara. Provavelmente vocês não vão ver todo o BO que foi para configurar tudo. Mas, basicamente, agora no Pro aqui, vou fazer a mesma coisa. Teste. Vou dar um save. E a gente vai ter o nosso Pro aqui salvo na base de dados. Se eu der um F5 na página, ele vai atualizar com o Pro aqui. Perfeito. Deixa eu apagar esses outros aqui que a gente não precisa. A gente precisa só de 2 produtos. Ele está falando que o prices aqui está atrelado a esse carinha. Eu vou apagar os nossos preços. Eu vou apagar esses produtos aqui. Show! Está atualizado. Os nossos preços a gente não tem nada também. Mas se eu vier aqui em algum preço e editar, então, por exemplo, Description Pro, dá um update, a ideia é que ele apareça aqui no Supabase. E tá aqui. Olha que coisa linda, gente. Então, a nossa Add Function já está funcionando, já está recebendo os webhooks do Stripe. Se a gente fizer qualquer um desses eventos que a gente configurou aqui, produto atualizado, preço criado, sessão completa, algum usuário que criou, atualizou ou removeu uma assinatura, a gente vai receber esses carinhas e vai atualizar no sistema. E é isso, meus amigos. Então hoje a gente viu como que a gente cria conta no Stripe, como que a gente cria um webhook usando Add Functions. A gente não está criando uma API aqui, subindo, tendo que fazer o deploy e tudo mais, não. É uma Add Function que a gente costuma chamar, né, de Serverless Functions, que está cuidando de toda essa parte do Stripe. Então toda vez que um produto foi atualizado, um preço foi atualizado, uma assinatura foi atualizada, ele vai atualizar automaticamente no nosso sistema. No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente vai criar o nosso usuário, criar o nosso customer lá no Stripe e criar a nossa assinatura no sistema para a gente já começar a receber o din-din dos usuários. Então, gente, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. E é isso. Valeu, até a próxima.